Bom dia. Bom dia, tudo bom? Bom, e você? Tô bem, graças a Deus. Pois é, feliz dia dos professores. Obrigado. É amanhã, né? Não? É amanhã. É amanhã. Ah, Mas, é, a gente tem Amanhã, aula ainda. professor. mas obrigado a si mesmo. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, a gente vai começar, tá? Esperando aí. Hoje vai ser uma aula bem legal. Nós vamos falar sobre força magnética. Pelo menos a primeira parte, né? Aí na sexta, a gente vai ver. Inter... Não, interferência de ondas a gente já viu, vai ser ondas estacionárias. Mas vamos lá. Vamos para a aula de hoje. Nós vamos falar sobre ondas, a força eletromagnética, não é ondulatória, ondulatória a gente já viu. Bom, vamos só relembrar algumas coisas aqui. Deixa eu colocar o título da aula, deixar tudo bonitinho aqui, para vocês já se situarem, tá? Para quem quiser acompanhar na apostila, vai ser a página 159, para quem está com a apostila aí de boa, tá? Página 159. Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. Nós estamos vendo a força magnética, tá? Só que vamos lembrar o seguinte: a gente estudou até agora a questão dos campos magnéticos, tá? E aí a gente definiu o campo de duas maneiras, né? O campo indicado pela letra B, ele pode ser o campo do fio. Então, o campo do fio foi definido matematicamente como sendo a constante do campo magnético, μ0, vezes a corrente elétrica, dividido por 2π vezes o raio. E também temos o campo da espira. A espira que é μ0 vezes I, dividido por duas vezes o raio, tá? Esse μ0 que aparece aqui é 4π vezes 10 a menos 7, unidade do sistema internacional, tá bom? Isso foi o que a gente viu até agora. Isso aqui é só as fórmulas, na verdade, né, que eu estou falando para vocês. Isso não tem nada a ver. Tem todo um conceito, toda uma caracterização desse conteúdo, mas eu estou só falando sobre essa parte, tá? E agora a gente vai ver a questão da força magnética. O que seria a força magnética? Assim como a gente viu os campos elétricos, a presença de um campo elétrico submete então as cargas a terem uma reação entre si, e essa reação é comumente denominada força elétrica, tá? E em contrapartida aqui, o campo magnético vai fazer com que o que interage, né, os polos que interagem sofram aí uma força de atração ou de repulsão, e essa força nós denominamos como força magnética, tá? Então a força magnética, como vocês podem ver aqui, vai estar representada aqui para a gente dessa maneira. Ó. Uma partícula eletrizada com carga Q, e isso é interessante porque aqui nós evidenciamos a questão de relação entre carga, tá? Carga elétrica, e os conceitos de magnetismo, tá? Que até então, antes da experiência de Ørsted, acreditava-se que existia uma relação entre elas, mas ainda não tinha provas, tá? Depois da experiência de Ørsted,
as coisas começaram a ter provas de que, de fato, existia uma interação. E essa interação, dada uma carga elétrica Q, quando lançada com uma velocidade específica V, em um campo magnético B, que forma um ângulo θ com a velocidade, tá? Esse campo magnético forma um ângulo aqui θ com a velocidade, ela fica sujeita a uma força magnética. Então, nós temos quais são as coisas que interagem aqui? Nós temos uma carga que viaja com uma determinada velocidade em um campo magnético, tá? Então, quando essa carga que está ali trafegando com uma determinada velocidade dentro de um campo magnético, ela vai ficar sujeita a uma força magnética devido a esse campo magnético, tá? Então, ela vai ser sujeita a uma força. Por isso que, vamos supor, uma carga ela tem ou sua velocidade reduzida ou aumentada devido a essas interações no campo magnético, tá? Bom, então, como vocês podem ver aqui, nós temos uma mão, tá? Mão direita. E aqui o detalhe é interessante pelo seguinte, ó. Se a carga for positiva, tá? A força fica na palma da mão. Os 4 dedos vão representar o campo e a velocidade é indicada pelo polegar. Isso aqui é interessante para a gente saber o sinal das cargas, tá? Em alguns exercícios teóricos que a gente vai ver depois. Se a carga é negativa, ó, palma da mão, os 4 dedos da mão e o polegar sempre vão representar a mesma coisa, campo e velocidade. Se a carga é positiva, a força magnética aponta para cima, e se a carga é negativa, a força magnética vai apontar para as costas da sua mão, tá? E aqui embaixo nós temos a fórmula de se calcular a força magnética. Então, força magnética tem intensidade igual ao módulo da carga, vezes a velocidade, vezes o campo, vezes o seno do ângulo que forma aqui velocidade, ó, que a velocidade forma com o campo, tá? A direção é perpendicular ao vetor V, ou seja, perpendicular à velocidade e perpendicular ao campo magnético, seja para baixo ou seja para cima, tá? O sentido é de acordo com essa regra da mão direita. Se a carga é positiva, vai ficar associada à palma da mão. Se a carga é negativa, às costas da mão, tá? Então a gente vai fazer exemplos agora. Já a gente vai fazer exemplos do cálculo da força magnética. Junto da força magnética, como vocês devem perceber, nós estudamos os princípios de dinâmica. Lembrem-se, os princípios de dinâmica diz que a força é massa vezes aceleração, tá? Força resultante. E muitas vezes é útil e necessário que a gente relacione a força magnética, que é a carga, campo, velocidade. Eu acho que lá aqui é o contrário, né? É velocidade de campo, mas a ordem não importa, tá? A ordem dos fatores não altera o produto. E muitas vezes a gente tem que juntar essas duas informações, tá? Para calcular uma aceleração ou para calcular a massa do corpo. E aí a gente une essas duas coisas numa mesma conta. A gente vai ver já exemplo disso, tá? Um outro ponto que é importante a gente frisar é o ponto 2 da apostila, que fala sobre o movimento das partículas eletrizadas em campos magnéticos. Olha só. Vejam só o que diz assim. Ó. Ao ser lançada com velocidade v em um campo magnético, ao ser lançado com velocidade v em um campo magnético B, que forma um ângulo θ com a velocidade, a partícula com carga elétrica Q pode descrever os seguintes movimentos, tá? Que a gente já até estudou de certa forma, que é o movimento retilíneo uniforme, tá? O movimento circular e uniforme, e esse movimento aqui que é um pouco diferente, que é o movimento helicoidal. Esse movimento helicoidal é um movimento basicamente assim, ó. Ele vai fazer tipo vários anéis, só que ele não fica circulando, tá? Ao mesmo tempo que ele circula, ele vai subindo aqui a direção, tá? No movimento. Então, esse movimento aqui é interessante. Vamos para o primeiro movimento. O MRU, tá? O movimento retilíneo uniforme. Ele acontece quando o ângulo é de 0 graus ou 180, tá? Isso significa para a gente que, nesses dois casos, como a gente viu em trigonometria, o seno desses dois ângulos aqui é 0. E vejam que a força depende do seno. Então, se o seno de 0 e o seno de 80 é 0, a força magnética vai ser multiplicada todos os termos por 0, então a força magnética é 0. Quando a força magnética é 0,
e ela é a força resultante, e ela também é massa vezes aceleração, que nesse contexto aqui também será zero, está no movimento retilíneo, isso significa que nós temos um movimento regido, né, que não vai ter aceleração. Então, se o movimento não tem aceleração, ele é um movimento do MUV, tá? Ou mais especificamente MRU, tá? MU, na verdade, tá? Não tem mudança na direção. E as equações de movimento são essas aqui que a gente estudou, tá? Essa é a equação do movimento. Pode ser necessário utilizar? Muitas vezes é necessário, tá? Muitas vezes é necessário a gente utilizar essas fórmulas que a gente estudou lá no primeiro ano, lá nas primeiras aulas, para relacionar com a força magnética, quando você quer saber o tipo de movimento, qual é o comportamento das nossas partículas em determinados, né, em exercícios específicos. Mas sempre vai ser assim? Não necessariamente, a gente vai ver nos exemplos, tá? Nós temos aqui o movimento circular e uniforme. No movimento circular uniforme, nós temos aqui o ângulo de 90 graus, tá? E quando o ângulo é de 90 graus, vocês observem que o seno de 90 é 1. E quando o seno de 90 é 1, né? A força não vai ter aquela partícula de seno aqui, parcela do seno, só vai ter carga, velocidade e campo. E é só multiplicar. E aí é interessante nesse formato aqui, que vai ter, se é um círculo, então ele tem um raio, e o raio é definido por essa expressão aqui. Basta a gente substituir, gente, ó, a fórmula do raio aqui, tá? Só você pegar aqui, ó, vai substituindo. Lembrando que no movimento circular, a aceleração é a aceleração centrípeta e é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio, tá? Então você vai substituir aqui, ó, na aceleração, esse valorzinho aqui, que por sua vez, quando você junta com a fórmula dessa fórmulazinha aqui, você pode isolar o raio e você vai passar, ó, a velocidade, o campo e a carga dividindo, por isso que aparece aqui embaixo. Como a velocidade ela está ao quadrado aqui, então vai simplificar uma dessas ao quadrado com essa de baixo, que vai estar lá embaixo, e você chega nesse resultado aqui. E o período é o tempo necessário para o movimento, tá? A gente pode usar o tempo daqui para isolar e chegar nessa expressão aqui. Eu não vou fazer isso aqui, tá bom? Porque a gente tem, se não me engano, o exercício... Deixa eu ver qual dos exercícios aqui. O exercício 3 da apostila para a gente fazer justamente isso, tá? Fazer esse cálculo aí. E daqui a pouco a gente vai fazer ele. E aí o movimento helicoidal é aquele, como eu citei para vocês, o ângulo ele é diferente desses três ângulos citados aqui, que é o 0, 180 e 90, tá? Então, portanto, se isso acontece, nós temos um movimento helicoidal em que as cargas vão ficar fazendo o movimento de hélice, tá? O tamanho da hélice, a altura que ela vai percorrer, todos esses procedimentos vai ter de acordo com o ângulo, claro, com os valores de carga, velocidade e campo determinados. Bom, para a gente entender melhor, então, vamos para os exercícios de hoje, né? Vamos lá para os exercícios. A primeira questão é gigantesca, como vocês podem ver, tá bom? Então, eu vou diminuir o zoom dela aqui. Na verdade, em vez de diminuir o zoom, eu vou mostrar para vocês ela, para a gente ler juntos, né? Vai ser muito mais fácil do que eu ter que copiar ela aqui. Não, eu teria que diminuir muito o zoom dela, aí não ia ficar tão legal. Então, vamos lá, ó. Olha só o que diz essa questão 1 aqui. Já vai estar aparecendo para vocês. Vocês têm na apostila também, página 159. Olha só o que diz a questão. Suponha que uma amostra de material radioativo seja colocada dentro de uma caixa de chumbo cujas paredes têm espessura suficiente para serem consideradas isolantes para a radiação desse material. Entretanto, há um pequeno orifício na caixa que permite a fuga da radiação em sentido a uma chapa fotográfica. O aparato está permeado por um campo magnético uniforme cujas linhas são perpendiculares à chapa fotográfica. Observe um esquema didático aqui embaixo, tá? Então nós temos aqui o material radioativo, nós temos esses X que aparecem aqui representam um campo magnético. O X significa dizer que o campo está furando a folha do papel ou a tela do computador, tá? O campo está apontando para trás desses objetos, tá certo? E aí diz o seguinte, ó, o experimento encontra-se dentro de um recipiente e ele vai dar algumas explicações, como
os 3 tipos de radiação, que ele vai explicar aqui. Eu não vou ler tudo, tá? Só vou direto ao ponto, depois vocês dão uma lida legal sobre essa parte. Então aqui nós temos a radiação alfa, que corresponde a núcleos de hélio, ou seja, 2 prótons e 2 nêutrons. A velocidade dessas partículas varia entre 3.000 km por segundo e 30.000 km por segundo. Sua capacidade de penetração é relativamente baixa, tá? Mal conseguindo atravessar uma folha de papel, ou cerca de alguns centímetros no ar. Provoca queimaduras leves ou moderadas em seres humanos. Aí nós vamos ter a radiação beta, que é composta por elétrons cuja velocidade varia entre 100.000 e 290.000 km por segundo. Sua capacidade é um pouco maior, tá, do que a alfa, e ela está entre 50 e 100 vezes mais penetrante do que a alfa. Ela chega a percorrer um espaço de 2 metros, de alguns metros, e pode atravessar uma lâmina de chumbo com espessura de 2 milímetros, e além disso, penetra cerca de 2 centímetros no nosso corpo. Isso já pode dar um certo prejuízo para a gente, tá? E nós temos, por fim, a radiação alfa, que é a mais energética de todas, tá? É uma radiação eletromagnética, tem velocidades próximas à da luz, 300.000 km por segundo. Sua capacidade de penetração é muito grande, percorrendo milhares de metros no ar. Pode ser detida por uma espessa parede de concreto ou por uma placa de chumbo com mais de 5 centímetros de espessura, que é geralmente utilizada aí nos hospitais, nas partes de máquinas de radiação. Causa danos extremamente graves à saúde dos seres humanos, pode causar alterações no tecido, tá? Destruindo tecidos, alterações em alguns componentes do nosso código genético, ou seja, pode causar mutações, só que essa mutação aqui não é mutação de você criar poder, não, é de você ficar com sérios problemas renais, problemas digestivos, pode ser pulmonares, problemas de cunho, né, dos seus aparelhos, né, da sua parte genital. Então são problemas que podem ocorrer. Então você não ganha superpoderes, você acaba se lascando no final, tá bom? Claro que tem todo um estudo para você poder tirar raio-x e não sofrer com tantos problemas como eu citei para vocês, tá? Então depende da quantidade de radiação que o nosso corpo vai poder entrar então em um problema como esse. Aí aqui ele fala um pouco sobre a câmara de Wilson aqui, mas a questão é o seguinte, ó, nós temos aqui os registros 1, 2 e 3 que representam as partículas. Ele quer saber qual registro representa qual das radiações. Nós temos a radiação alfa, que é a primeira, que é a mais tranquila. Nós temos a beta, que é um pouco mais energética que a alfa, e nós temos a gama, que é a mais energética de todas. Ele quer saber qual dessas aqui corresponde a qual delas, tá? Então, nós vamos lá, ó. O registro 1, pessoal, vai corresponder ao registro 1, que é essa que vai desviar para cima aqui, ó, vai corresponder à radiação alfa, que é uma partícula com carga elétrica positiva, tá? Então, se a carga elétrica positiva, pela regra da mão direita, ela vai querer seguir no sentido anti-horário, ela vai querer fazer um círculo no sentido anti-horário. No registro 2, vai corresponder à radiação gama, porque ela é uma partícula bastante energética do campo magnético. E por dela não ter várias, digamos assim, vários componentes físicos, né, como mais partículas físicas, mais partículas eletromagnéticas, elétricas e magnéticas, ela vai passar direto aqui, porque não vai ter tanta correspondência com os elementos aqui do meio. E no registro 3 vai corresponder à radiação beta, que é uma partícula com carga elétrica negativa. Então, positiva sentido anti-horário, negativa no sentido horário, tá? E aí, como a radiação gama, ela é basicamente partículas neutras, tá? Como nêutrons, também podem ser emitidas radioatividade. Neste caso, também não haveria desvio da sua trajetória, só haveria o rastro, tá? Então, por conta disso, cargas positivas é a alfa, radiação no sentido anti-horário, e negativa no sentido horário, tá? Lembre-se que isso a gente até estuda um pouco na trigonometria, tá? Nós definimos o anti-horário como positivo e o horário como negativo. Mas também tem que analisar o campo magnético, tá? Vamos para a questão 2, é uma questão bem simples aqui, como vocês podem ver aqui, ó. Eu vou dar um zoom nela aqui. Olha só a questão 2. Eu nem vou substituir lá para fazer o cálculo passo a passo, porque é bem tranquilo.
Olha só, uma partícula eletrizada com carga elétrica igual a 3 Coulomb é lançada em um campo magnético uniforme de intensidade 1 Tesla, tá? Tesla é a unidade padrão para campo magnético. A velocidade é igual a 10 metros por segundo. No instante do lançamento, ele fala que o ângulo vai ser de 30 graus. Determine a intensidade da força magnética, tá? Então vamos lá. Força magnética é o módulo da carga, vezes a velocidade, vezes o campo, vezes o ângulo, tá? O seno do ângulo. Então, substituindo os valores, fica 3 vezes 10 vezes 1 vezes seno de 30. Só lembrando da trigonometria, vocês podem fazer aquela regrinha 1, 2, 3, 3, 2, 1, tá? Divide todo mundo por 2, aí de 2 no 3. Fazendo aquela tabela, a gente vai relembrar que o seno de 30 graus é meio. Então vai ficar 3 vezes 10, que dá 30, vezes 1, que dá 30, vezes seno de 30, que é meio. Então, 30 vezes meio, 15. Só isso. Aí acaba a questão. Alguma dúvida? Vou pegar aqui. Deixa eu mudar aqui o negócio. Vou fazer lá os cálculos lá naquela janelinha lá, que vai ficar melhor para vocês. Então, só para enfatizar aqui, né, como eu havia falado, fórmula da força, força é o módulo da carga, vezes a velocidade, vezes o campo, vezes o seno de 30. Ora, carga é 3, a velocidade é 10, o campo é 1, e o seno de 30, como eu havia mencionado agora há pouco, é meio. É só multiplicar. 30 vezes 0,5, 15. Acabou a questão, tá? Então, questões dessa natureza, que é só você substituir valores e fazer cálculo, é como vocês podem ver aqui, é bem tranquilo, né? Só você fazer isso mesmo. Substitui e faz o cálculo. Acaba a questão, tá? Morre a questão aí. Vamos fazer a questão 3 agora, que é aquela questão que eu citei para vocês sobre a gente ter que fazer o cálculo substituindo algumas coisas para encontrar o raio. Basicamente, nós vamos demonstrar aquela fórmula do raio lá, que eu mencionei agora há pouco. Então vamos lá. A questão 3 ela tem a seguinte característica, olha só. Ela diz assim, ó, uma partícula de massa m, eletrizada com carga elétrica Q, é arremessada de uma região onde há um campo magnético de intensidade B, com uma velocidade vetorial v, perpendicular ao campo magnético. Então, perpendicular, isso aqui é interessante. Perpendicular significa que o ângulo é de 90 graus e o seno de 90 é 1. Tá? Então, isso aqui é interessante, porque a força magnética vai ser, então, módulo da carga vezes a velocidade vezes o campo, já que o seno não vai estar aparecendo. Tá? Então, isso aqui é legal. E ele fala sobre descrever uma trajetória semicircular, conforme a ilustração aqui. Determine o sinal da carga elétrica da partícula, a distância d, entre o ponto em que ela penetra na região e o ponto que ela vai sair aqui no final. Tá? Então, nós vamos determinar isso aqui. Então, vamos lá. As perguntas são: sinal da carga, a distância d, tá? E o ponto em que ela sai da... e o ponto, né? Na verdade, isso aqui é a distância d, tudo aqui. E, além disso, o intervalo de tempo. Então, ela quer o sinal, o raio e o intervalo de tempo, o período, tá? Então, vamos lá. Para a gente resolver essa questão aqui, como eu havia citado para vocês, a gente vai recorrer a 2 pontos que são importantes. Primeiro, nós vamos entender que a força resultante... Deixa eu até apagar aqui e fazer diferente. Olha só. Nós vamos entender nessa questão aqui 2 conceitos básicos. O primeiro, que a força resultante, como a gente lembra, é a massa vezes a aceleração, tá? E que a força resultante é igual à força magnética, tá? Então, nós vamos ter essas duas coisas importantes aqui. Não tem peso, não fala sobre força normal, então a gente não tem outras forças atuando sobre essa partícula. Se tivesse peso normal, tração, atrito, a gente substituiria aqui também, tá? Mas não tem, só tem a mesma ação da força magnética, tá? Vamos aqui em cima. Em cima, nós temos massa vezes aceleração. Só que como é um movimento semicircular,
ou seja, é um movimento baseado no movimento circular uniforme. E se tem isso, a nossa aceleração é a aceleração centrípeta, que nada mais é do que a velocidade ao quadrado dividido pelo raio, tá? E além disso, fazendo ao mesmo tempo, né, como a gente acabou de ver aqui, já que o ângulo é o ângulo de 90 graus, a fórmula da força magnética fica somente esses três itens aqui: carga, velocidade e campo, tá? E aí nós temos essas duas relações aqui, ó, duas relações. Então a força magnética junto com a força centrípeta, tá? A força resultante centrípeta, que está associada ao movimento circular, ela, unindo essas duas coisas aqui, nos fornecerá o quê? Que o módulo da carga vezes a velocidade vezes o campo é igual a massa, velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. E isso aqui é legal. Por quê? Porque como eu quero saber o raio, eu vou pegar esse raio e vou passar para o outro lado multiplicando. Então vai ficar raio igual, e vou passar essas três variáveis aqui para o outro lado dividindo. Então vou ter massa, velocidade ao quadrado, dividido pelo módulo da carga, vezes velocidade, vezes o campo. Posso simplificar aqui a velocidade aqui e aqui, e aí eu posso dizer então que o raio vai ser igual a massa, velocidade, dividido pelo módulo da carga, vezes o campo, tá? Só que observe que isso aqui é o raio, que é igual àquela fórmula que eu mencionei para vocês aqui, ó. Essa fórmulazinha aqui, ó. Fórmula do raio, tá? A gente mostrou agora a fórmula do raio. Só que ele não quer o raio, né? Ele quer a distância, ó, que é o diâmetro, então. Então, portanto, essa distância vai ser 2 vezes o raio, portanto, 2 vezes a massa, velocidade, dividido pelo módulo da carga, vezes o campo, tá? E aí nós acabamos aí a parte da distância. Calculamos a distância e só lembrar que a distância é o dobro do raio, tá? Alguma dúvida até aí? Dúvida aí se só vocês mandem, tá? Calculamos a distância. Só que não é só isso que a gente tem que fazer, né? Vamos pegar aqui a página limpa aqui. Nós temos também que calcular a questão do intervalo de tempo. Já já eu falo do sinal, tá? Então nós vamos ver agora o intervalo de tempo. Como que eu defino o intervalo de tempo? Primeiro, lembre-se o seguinte: movimento circular, movimento uniforme, a gente utiliza a velocidade como sendo a velocidade média, que nada mais é do que o ΔS sobre ΔT. Só que nesse contexto aqui, como é um movimento semicircular, o que acontece com o movimento circular? No movimento circular, a volta completa é equivalente a 2π e o 2π vezes o raio maiúsculo aqui. E o tempo é equivalente ao período, tá? Então nós vamos substituir aqui, ó. Tempo é o período no movimento circular e o ΔS é a volta completa. Portanto, tá, gente, ó, velocidade, ela é 2π vezes o raio sobre o período, tá? Essa aqui é a fórmula da velocidade. Se nós substituirmos a velocidade nessa expressãozinha aqui, ó, que é 2m, eu vou até separar a velocidade ali para vocês verem melhor. Vezes a velocidade, eu vou pegar esses 2m, módulo de Q e B, e vou substituir aqui, ó. Então, a distância, ela se torna o quê? 2m, módulo da carga vezes o campo, vezes a velocidade, que é 2πr, dividido pelo período, tá? E aí a nossa fórmula fica mais simples assim, né? Fica até mais interessante aqui. Nós substituímos aqui na fórmula dessa distância, tá? E aí, deixa eu ver aqui. Na verdade, eu não vou substituir na fórmula da distância, eu vou substituir na fórmula do raio, para ser mais específico. Deixa eu simplificar aqui. Esse aqui vai ser o raio. Aí o raio só não tem esse 2 multiplicando aqui, tá? Nessa aqui de cima. Eu poderia substituir na distância e trocar a distância por 2 vezes o raio. Aí esse 2 aqui cortaria com esse 2, daria a mesma coisa, tá? Então não vai mudar muita coisa aqui, não. Aí aqui eu vou ter ó, o raio, ele é igual a massa, melhor, 2 vezes a massa, πr, dividido pelo módulo de Q, vezes B sobre T.
A gente quer saber o período, que é o tempo. Então, vou pegar o período, vou passar para os lados multiplicando. Então, vai ficar período igual, tá? Vamos fazer aqui em cima agora. E aí, vamos passar esse raio dividindo. Ó. 2mπ dividido por módulo de Q, campo e o raio, tá? Aí, esse raio daqui corta com esse raio daqui. E aí, nós vamos ter que o período de tempo é 2mπ dividido pelo módulo de Q vezes o campo magnético. Só que observe que o período é para uma volta completa, só que aqui a gente só tem meia volta. Portanto, o intervalo de tempo, né, o tempo mesmo, ele vai ser só a metade disso aí, ou seja, massa vezes π dividido pela carga vezes o campo. Que essa fórmula aqui, gente, é essa mesma daqui, ó. Tá? Não mudou nada, não. Bom, calculamos o tempo e calculamos o tempo e calculamos o raio, né? Calculamos a distância. Agora só falta saber a questão da interpretação do sinal. Tá vendo que o campo tá atravessando a folha, tá lá para dentro? Tá vendo que o sentido aqui, ó, é o anti-horário, então o sinal da carga é positiva, tá? Então, o sinal da carga é positivo. Alguma dúvida, gente? Se tiver dúvidas, manda aí. Tranquilos? De boa. De boa, né? E aí, para a gente encerrar, nós vamos fazer a questão 4 aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Como ela é uma questão de teórica, né? Ela não é uma questão de cálculo. Eu vou só mostrar para vocês aqui e depois eu vou estar encerrando a gravação. Então, veja só o que diz aqui na apostila. Página 161, tá? Questão 4 diz assim, ó. 3 partículas de mesma massa são arremessadas em uma região do ponto A de uma intensidade do campo magnético, descrevendo as trajetórias conforme essa ilustração. O primeiro vai para a esquerda, vai no sentido anti-horário, o segundo passa direto e o terceiro no sentido horário, tá? Aí ele pega o seguinte, ó, o peso das partículas pode ser considerado desprezível. A letra A, determine o sinal das cargas. Então, bem simples, né, gente? Sentido anti-horário, carga positiva. Sentido horário, carga negativa. E se passa reto, então a carga é neutra. Não, ela está descarregada. A carga é neutra. Entenderam? Sentido anti-horário, ó. Sentido anti-horário, positivo. Sentido horário, negativo. E passando direto, carga neutra. Tranquilo? E aí na letra B, ele pergunta qual a partícula possui o maior valor de carga elétrica, né? Se é a 1 ou a 2. Qual que tem a maior carga elétrica? A partícula 1 ou a 2, tá? Então, ó, a partir da expressão do raio da trajetória das partículas, que a gente viu aqui, ó, do raio, a gente até fez o cálculo agora aqui, verifica-se que a partícula que descreve a trajetória de menor raio é a que possui a maior carga elétrica, tá? A partícula em questão é a partícula 1, tá? Então, a partícula 1, ela possui o menor raio, consequentemente possui, então, o maior valor de carga, tá? Alguma dúvida? Bom, como vocês não têm dúvida, a gente volta para aqui a apresentação. Vou estar encerrando a gravação. Oi. Depois manda foto da questão 3 no grupo. Mando.